nesse vídeo, seguindo uma mentalidade que eu tô construindo em 2026, nesse vídeo eu vou falar sobre um dos 3 tijolinhos que eu tô colocando no meu processo de empresário, tá? Não vou falar que é um processo comercial, porque ele envolve entrega, envolve venda, envolve tudo, mas o meu objetivo é construir processos sólidos, não só na minha empresa, mas na minha vida. E hoje eu vou falar aqui sobre uma parte desse pensamento estratégico, que é para quem é o meu serviço. Ele é o primeiro dos 3 vídeos que eu vou gravar. Eu já gravei um vídeo antes desse, que eu falei do meu pensamento geral, estratégico, do porquê e tal. Vou gravar esse do para quem é, depois os serviços que eu ofereço, por último, o como eu ofereço esses serviços. Eu acho que essa é uma ordem cronológica boa. E por que surgiu isso? Como eu falei, eu quero construir esse processo de maneira sólida e eu estou tendo muita dificuldade nos últimos 7 dias de prospectar os meus clientes sem ter isso bem definido. Inclusive, eu vou tratar aqui com você o seguinte: nesse para quem é, eu preciso definir um ICP, Ideal Customer Person, ou seja, o meu perfil ideal de cliente. E aí, para definir o ICP, eu estava com uma dificuldade, tem várias ferramentas no mercado e entre boa, ruim, tanto faz. A questão é que eu criei um protocolo, ou seja, protocolo é um processo, um passo a passo bem definido, inspirado em outro curso que eu estou fazendo, de inteligência comportamental, para poder criar o ICP. Por quê? Não adianta eu querer só montar o ICP se eu estou com o meu comportamento errado. Para você ter ideia, nesse protocolo, que eu vou tentar acessar ele aqui, beleza? Consegui. Tem uma raiz emocional e comportamental. Então, esse protocolo aqui, que talvez eu coloque aí para vocês verem também, para você querer ver também, querer usar, ele é o seguinte: primeiro, ele me faz perguntas para saber por que eu estou errando, por que eu estou procrastinando de criar o ICP, que é isso que está acontecendo comigo. Tanto que ele me define como preguiçoso e estratégico. Eu ligo, eu boto a cara, eu faço, mas eu esbarro sempre na falta de script que eu não criei, na falta do ICP, que eu não estudei o ICP. Então, eu tenho uma lista aqui maravilhosa, que eu vou direto no decisor. O problema, eu não estudei, eu não defini, eu não construí script. E aí eu vou no talento. O preguiçoso estratégico, ele se garante no talento. E aí, o que acontece? Eu, tendo clareza disso, eu consigo mudar. Tanto que o protocolo é isso. Primeiro, ele me conscientiza, depois ele me ajuda a construir o ICP e, por último, ele corrige essa ação com data, o que fazer, etc. Tá? Então, só para você ter uma amostra aqui, né? Então, ele me dá primeiro a percepção do cenário. Então, eu coloquei aqui até algumas coisas. Não sei nem se podia mostrar, mas beleza, você está vendo aí? Então, aqui ele tem 3 padrões de evitação de criar o ICP. Então, tem o generalista medroso, o preguiçoso estratégico e o cientista louco. Aí, a segunda etapa seria as decisões, o que eu vou fazer. Terceiro, são as ações. E, por último, é fechando no ciclo, que seria você conseguir analisar, depois de colocado em prática, se funcionou, se aquilo que você botou ali realmente fazia sentido ou se só era loucura da tua cabeça. As dores do ICP e etc. Beleza? Basicamente é isso. Show de bola. Então, cara, eu preciso saber quem é. Para quê? Para prospecção ativa, ou seja, no agendamento das reuniões, vai ficar muito mais fácil quando eu pegar para... Aí vamos botar ali, ó, ligar, mandar mensagem. Mesmo que a gente não tenha muito costume, mas tem muita gente ainda que usa e-mail. Então, nessa parte da prospecção ativa, cara, é ideal você conhecer as dores, os problemas, quais soluções você pode mandar para esse cara. Por exemplo, aqui, ó, nesse para quem é, quando você tem um ICP definido, né, você tem ali os nichos. Cara, se você for pegar, por exemplo, eu botar ele telefone, eu estava pensando em loja de carro. Se você for pensar em loja de carro, vou botar aqui minha fotinha aqui pro lado. Se você for pensar em loja de carro, o que vai acontecer? Ele tem uma solução específica para ele. A loja de carro, por exemplo, eu estava estudando um pouco, ele precisa de um menu ou portfólio. Eu esqueci o nome da palavra agora que se encaixa mais com o carro. Mas vamos botar aqui, ó. Ou vitrine.
esse cara precisa de um Instagram como vitrine, como portfólio. E aí, pô, seria ótimo que eu vendesse para ele um social media, por exemplo. Outra coisa, esse cara tem uma estratégia de uma estratégia maneira em que um cliente pegou, por exemplo, cara, qual é o carro que mais vende aí, que mais sai? O cara é um HB20, mais procurado. Beleza, então a gente pegava e rodava um anúncio no Facebook e no Instagram com uma promoção absurda do HB20, mostrava um HB20 top. Mesmo que ele não tivesse 20 em estoque daquele, a gente captava 300, 400 leads daquele carro em si. Quando a pessoa chegava, o vendedor ele podia vender qualquer outro carro. Só isso daí, eu já fiz e vi outras pessoas fazendo, saíram 42 carros em um único mês. Então, pô, é uma ótima estratégia. Além disso, uma ficha do Google Meu Negócio. Pô, excelente. O cara tem que se posicionar ali para quem for pesquisar. Eu mesmo, quando fui comprar meu carro, eu pesquisei. Tem o Marketplace também, do Facebook. Então, pô, Facebook Marketplace. E, pô, não sei se tu sabe, mas dá para rodar anúncio no Facebook Marketplace. As pessoas procuram lá, cara. É muito bom. Inclusive, é igual o Google Ads. Você pode se posicionar ali, não vai gastar tanto dinheiro. Muito bom. Beleza. Isso aqui eu tô falando só da loja de carro. Pô, se eu for pegar, por exemplo, corretor imobiliário. Eu trabalhei um tempo numa corretora imobiliária. E qual é a dor e o problema do corretor imobiliário? O que ele precisa, na verdade, né? Dor e o problema é que, basicamente, esse cara, ele tem... falta lead para ele. Falta oportunidade, tá? Geralmente, ele fica refém dos leads da imobiliária. Esse cara fica refém das indicações. Aí tem indicação de síndico e indicação ali de porteiros, de prédios. Cara, beleza. Então, o que que esse cara aqui, ele pode ter? Geralmente, se for uma casa de alto padrão, é bom ele fazer vídeos botando a cara, né? Então, pô, tráfego, beleza. Vídeos explicando e botando a cara. Vamos botar assim mesmo. Aí, se for casas de médio e baixo padrão, um carrossel dos ambientes da casa fica ótimo. Ofertas irresistíveis, você já deve ter visto um monte delas, como R$ 500 de entrada. Pô, ótimo, maravilhoso, dá muito certo. Vamos botar aqui para corretor imobiliário também. Eu não faria um portfólio, mas, pô, carrosséis explicando o processo de vendas com as etapas. Cara, isso aqui é importante. Então, faz parte de uma produção de conteúdo, tanto os vídeos quanto o carrossel, o posicionamento do corretor imobiliário, pô, muito legal. Cara, faz muito sentido para o corretor imobiliário. Então, aqui a gente já falou dos nichos. Agora, problemas, né? Aí eu vou ser sincero, o do carro, eu não sei quais são muito os problemas do cara. Pelo que eu pesquisei aqui, eu vi que alguns caras de loja de carro, eles não produzem conteúdo, eles têm meio que uma dificuldade de vender carros que eles querem. Por quê? Porque provavelmente não consegue gerar desejo. Então, vamos botar aqui ó, que o cara tem estoque parado e, pô, bota aí. É um estoque caro, né? Um carro de 60 mil, 70, 90 mil, uma HRV que fica parada é 90 mil, né? Além disso, não consegue gerar desejo. É porque isso aqui são problemas, são desejos e tal, são. Mas eu até gostaria de ter gosto de ter experiência lá no campo de batalha, porque eu queria saber o problema e o desejo, o problema, a dor e o desejo do cara no bolso dele, no dia a dia dele. Então, às vezes, o cara tem um problema com o funcionário que não faz o atendimento direito, e eu, sinceramente, não sei de loja de carro. Às vezes o problema do cara não é nem a demanda, que ele está num lugar bom, mas é a falta de atendimento. Ou às vezes ele está num lugar bom, mas ele não é a primeira opção. O Google Meu Negócio ajuda nisso. Então, pode ser algo desse tipo, beleza? Então, voltando aqui à questão do ICP, essa é a questão. As dores, problemas e principalmente os desejos do cara. Isso precisa ser levado em consideração com o objetivo de definir esse cara da melhor maneira possível. E, principalmente,
Pra gente que trabalha com tickets mais altos, etc., a gente precisa, cara, isso aqui não pode ser negligenciado. Montar uma estratégia. Então, quais são os canais? Então, eu preciso, cara, definir quais são os canais. Escrever scripts de ligação, de e-mail, de mensagem no WhatsApp. Você precisa definir isso. Primeiro eu vou falar isso, primeiro eu vou falar aquilo. Isso precisa ser feito. Por quê? Na hora de você entrar em contato com esse cara, de você falar com ele, de você agendar, você vai travar se você não tiver isso aqui com clareza, pô. Porque na hora que o cara sair do script, você não vai saber o que fazer. Se você souber o que fazer, você está treinado, você definiu, tá sólido ali, na hora que o cara saiu do script, você vai retornar, você vai levar ele de volta para o script. Só isso. Nada mais. Se a gente focar em fazer o ICP, em definir um nicho, pelo menos para começar, e para testar também. Se você fizer um nicho errado, você vai saber que é errado e depois você consegue encontrar o certo. Se a gente definir, tentar encontrar as dores, os problemas, os desejos, montar uma estratégia, escrever os scripts, a gente vai estar muito mais seguro. Muito mais autoconfiança, como eu falei. Principalmente para mim, que sou preguiçoso, estratégico ali, de querer pegar e ligar e bora para cima, eu percebi e tô recalculando a rota nessa semana que se eu definir minimamente esses pontos aqui, eu vou ter muito mais sucesso. Talvez tenha mais coisa aqui, tá? E eu vou descobrir fazendo. Eu sou mais assim, né? Então, mas você precisa partir desse ponto. Definir o ICP, define um nicho, define a pessoa, cria uma persona, define as dores, os problemas, os desejos, dados demográficos e monta uma estratégia, principalmente para prospecção ativa, né? Nessa estratégia você vai falar aonde você vai buscar, qual o canal, como que você vai pegar, quais os dados, quantas ligações você vai fazer por dia, qual o script, escreve o script, tudo na prática. Isso daqui é o ouro. Agora é pegar e testar, beleza? Se você gostou, se inscreve no canal, curte, compartilha aí com alguém que você acha que vai dar bom. Eu quero fazer lives, cara, inclusive. Comenta aqui se você vê esse vídeo até o final. Eu quero fazer lives ligando, trocando ideia com a galera. Vai ser muito maneiro se você quiser aí também participar disso, beleza? Tamo junto, é só o começo.